Oi, oi! Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula da Escola da Aquarela. Estou dando alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Sejam muito bem-vindas, Simone. Seja bem-vinda, Palpite. Fê, Meire. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já imaginaram como seria pintar de uma forma leve, de uma forma delicada, soltando o controle, vivendo de uma forma mais tranquila, também por meio da pintura terapêutica, sentindo na prática os benefícios que a pintura terapêutica pode trazer, vendo isso no dia a dia, sabe? Na forma como a gente descansa, a forma como a gente dorme, afetando ali diretamente no nosso sono. A pintura terapêutica, ela traz tudo isso, ela traz alegria, ela traz entusiasmo. Sabe aquela vontade de viver quando você se conecta com algo que faz sentido e que está alinhado aí com a sua alma? Isso a pintura terapêutica acaba somando na nossa vida, fazendo tudo ficar cada vez mais leve. E aí eu sempre falo que quando a gente está em conexão com a pintura terapêutica, cada dia só melhora, porque é o que a gente sente na prática. E agora, já imaginou como seria fazer esse tipo de pintura sem ter que viver naquela autocobrança de perfeição, aquela cobrança de ter que alguma coisa, de ter que alcançar determinados resultados, de estar sempre se cobrando, se cobrando, se cobrando. A gente já se cobra tanto na vida. Nesse momento da pintura terapêutica, o ideal é a gente realmente se permitir fluir com mais leveza. Eu sei que tem muitos tipos de técnicas, de cursos que a gente aprende a pintar, vai desenvolvendo. Porém, na pintura terapêutica, o convite é justamente esse, para que a coisa possa funcionar de um jeito leve, de um jeito livre, sem ficar em todo aquele controle que a gente já sente em tantas outras formas. Então aqui a gente deixa fluir. E já imaginou como seria, além de aprender a pintar, você também ter a oportunidade de ensinar isso para outras pessoas? Ou seja, você aplica em você e você ainda pode ensinar outras pessoas, levar para outros grupos, compartilhar aquilo de mais bonito que a gente foi desenvolvendo, aquilo que Deus nos permitiu ter. Inclusive, eu sempre falo aqui sobre dom e sobre talento. Isso também é algo que a gente desenvolve desde que a gente tem um coração ensinável para estar ali aberto, para aprender sempre. A gente consegue levar isso para outra pessoa. Um coração que aprende. E quando a gente se permite aprender, a gente abre o nosso coração também para ensinar. E além de ensinar, já imaginou as suas pinturas, você trabalhando com elas, você utilizando essa forma de ensinar para fazer também dinheiro com aquilo que você ama, transformar isso em uma fonte de prosperidade, porque não tem erro nenhum. Não existe erro em você cobrar, em você trabalhar com algo que você ama e você ser monetizado com isso. E isso é uma crença que muitos artistas acabam tendo. No momento de trabalhar com aquilo que ama, de não saber cobrar, de não saber como transformar aquilo em uma fonte de renda. E eu sei que muitas pessoas que trabalham, ou que estão sempre aqui me acompanhando, sentem também vontade de trabalhar com as artes, de repente de viver das próprias artes, mas existe muito essa insegurança. Então, nessa aula de hoje aqui da Escola da Aquarela, que acontece todas as quartas-feiras, nessas nossas aulas da Escola da Aquarela, e sempre elas ficam direto dentro da nossa plataforma da Escola da Aquarela. Elas não ficam gravadas aqui. Porém, essa aula de hoje, unicamente, ela vai ficar gravada até a sexta-feira 13.
Hoje, dia 11, quarta-feira, dia 11, vamos deixar gravado até a sexta-feira 13, porque nessa aula aqui, a gente vai ter uma proposta que quem assistir de hoje até sexta-feira vai ter a oportunidade de mergulhar nessa janela de oportunidade. Então, o objetivo dessa aula aqui, hoje, vai ser esse momento de reconexão. Nós vamos sim pintar, vamos fazer aqui de uma forma leve, de uma forma super tranquila, bem solta. A gente vai ter esse momento de relaxamento e teremos essa oportunidade para quem já sonhou em monetizar as próprias artes, mas nunca soube como fazer isso. Mas antes disso, eu queria compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história, porque sempre tem pessoas novas chegando, né? Tem aquelas que já me conhecem e tem aquelas que não sabem como que eu decidi começar com a pintura terapêutica, como que as coisas aconteceram até chegar esse momento de hoje. Então, o que acontece? Eu sempre amei, gente, sempre amei pintar. É algo que sempre esteve conectado comigo, sempre gostei dos desenhos, da pintura, desse universo das artes. Porém, eu cresci ouvindo que artista no Brasil não prospera, que artista no Brasil não dá certo, que você precisaria ser de qualquer profissão, ou administrador, contador, direito, medicina, todas as outras profissões, mas profissão que fosse relacionada à arte não te levaria a lugar nenhum. Então, quando você cresce ouvindo tudo isso, você vai fazendo todos esses registros e eles vão ficando guardados. E aquilo que você tem aqui dentro, que muitas vezes tem até um alinhamento com algo que Deus te deu, algo ligado ao seu propósito, você muitas vezes acaba enterrando. Então é muito sobre enterrar os próprios talentos. E talento enterrado não ajuda nem a gente, nem aos outros. E acaba sendo algo muito triste, né? E eu vejo que isso é algo que acontece com muitos artistas. E foi o que aconteceu comigo. Então, o que acontece? Eu comecei a estudar comunicação. Fui estudar propaganda e marketing, porque eu sentia que tinha um alinhamento mais ali comigo, porque eu gosto muito de me comunicar. Então, fui para comunicação, propaganda e marketing. E dentro de propaganda e marketing, eu me interessei pela área do design. Porque lá dentro de comunicação, tem um setor que chama criação, né? Tem vários setores dentro de uma agência de publicidade. E tem um setor chamado criação, onde tem diretores de arte. E eu senti que era o que mais estaria alinhado comigo. Mas para você ver como que é, né? Como são as coisas. Não é que eu amasse aquilo, mas era o que mais me aproximava daquilo que eu gostaria de fazer. Que, de repente, ter um momento ali de desenho, alguma coisa de pintura, ter a criação. E eu acabei indo para essa área do design, trabalhando em agências de publicidade. Porém, era como se essa profissão, ela meio que fosse uma forma de escapar, sabe? De não ir diretamente naquilo que eu gostaria por não ter a coragem. Então isso acontece muito, das pessoas elas começarem a ir para profissões paralelas que ficam ali. Por exemplo, uma pessoa que ama muito escrever, de repente, tinha desde criança o sonho de fazer roteiros, de escrever histórias, e de repente vai para, sei lá, área de jornalismo. E no jornalismo acaba desenvolvendo ali outras habilidades, mas acabou saindo daquilo que ela tanto amava. E isso é algo muito comum, das pessoas acabarem indo para profissões que ficam ali perto daquilo que ela gosta, mas que não vai diretamente naquilo, entende? Que é uma forma de você conseguir ir dando ali continuidade, mas ainda por não ter a coragem suficiente de ir naquilo que o seu coração está pedindo. Mas isso eu sei também que é um processo que demanda um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal. A gente vai se conhecendo e vai chegando nesse momento, sabe? De se entender e entender aquilo que realmente faz sentido pra gente. E eu, indo nessas outras áreas,
eu acabei trabalhando em agências de publicidade, acabei trabalhando como designer também. E fui dentro dessas agências me desenvolvendo, mas sempre na vontade de pintar. Porém, quando há um desalinhamento, chega um momento que o nosso corpo pede. É como se a alma estivesse pedindo algo diferente. E foi o que aconteceu comigo. Chegou no momento que eu estava ali trabalhando, comecei a estudar para concurso da área de comunicação e sentia que estava desalinhado. Comecei a conseguir classificações nos concursos que eu vinha estudando e o medo começou a crescer. O medo de passar, o medo de entrar em um desses concursos e não ter mais a chance de fazer aquilo que eu gostaria realmente de fazer, por me acomodar dentro de um espaço que não seria o meu espaço. E durante esse tempo, ali por volta de 2017, eu comecei a sentir isso na alma, sabe? Foi uma coisa muito forte. E daí, quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a sentir muita ansiedade. Comecei com esse processo de ansiedade e sintomas de depressão. Eu sentia isso muito forte. O desenho e a pintura era o que me tirava, muitas vezes, desses momentos mais desafiadores. Aqueles momentos em que parece que a vida não faz sentido, em que nada vai dar em lugar nenhum. E aí, quando eu estava trabalhando, eu ficava bem assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo aqui pro resto da minha vida? Isso aqui para mim já não tem feito mais sentido. Eu venho, trabalho, faço isso aqui, volto para casa para ganhar esse dinheiro. E eu comecei a entrar nisso, sabe? E em 2017, quando eu já estava nesse momento, que era o momento mais desafiador, já sentindo a ansiedade, sabe? Muito aflorada, foi quando aconteceu a demissão da última empresa em que eu trabalhei como designer. E quando eu tive essa demissão, eu entrei num momento de muita insegurança, sabe? E olha que interessante. Antes de ter chegado essa demissão, eu lembro que eu fiz uma oração e eu pedi para Deus, para Ele me mandar um sinal. Eu falei bem assim, Deus, me manda um sinal. Eu tô sentindo que eu tô muito desalinhado, eu não sei qual caminho seguir. Me manda um sinal. E aí num desses dias, quando eu ainda não tinha sido demitido, eu tinha saído do meu trabalho, eu parei num semáforo, e um semáforo que fica perto de um balão, pertinho de onde eu trabalhava. E na hora que eu parei, tinha um carro na minha frente. E no carro estava escrito bem assim, gente, é muito doido, eu falo isso porque tem coisas que parecem, eu falo assim, muita coincidência, só que são sincronicidades da vida. Eu pedi o sinal, e na hora que eu parei ali, o carro que estava na minha frente tinha uma escrita, sabe, no vidro de trás, não desista dos seus sonhos, desse jeito. E eu fiquei assim, segurando o volante, e naquela hora ali, eu comecei a chorar, porque eu tinha pedido o sinal, e assim, ele veio ali escancarado, e eu fiquei, tá, mas quais são meus sonhos? Tem um momento que a gente vai ficando tão no automático do dia a dia que a gente vai esquecendo quais são os nossos sonhos, a gente vai deixando de sonhar, a gente vai vivendo uma vida que muitas vezes os outros gostariam que a gente vivesse. E você vai ver, às vezes, é a vida que os seus pais sonharam, é a vida que a sociedade está dizendo que você deveria viver, mas não é aquilo que o seu coração estava pedindo. E nesse momento que eu pedi esse sinal e me veio esse carro na minha frente ali, escrito, não desista dos seus sonhos, eu comecei a chorar. E eu fiquei assim, entendi, eu tô sacando. E naquela semana, eu acho que passaram, eu vi isso, aí eu já senti aquilo. Passaram alguns dias, né? Eu acho que uma semana e meia, mais ou menos, e aí veio a demissão. E no momento da demissão, eu senti aquela insegurança. E olha só que interessante, a gente pede o sinal. E às vezes o sinal chega. E quando o sinal chega, a gente parece
também não querer enxergar, porque às vezes a gente acha que o sinal ele vai vir só como uma coisa bonitinha, sabe? Como flores. E a verdade é que não. Os sinais eles chegam muitas vezes por meio dos desafios que a gente está passando na nossa vida. Às vezes é uma situação que está muito desconfortável, que está te convidando a fazer algo diferente. Às vezes é algo que já está sendo doloroso, que está pedindo para você olhar para outros lados, sabe? E isso foi o que aconteceu. E quando chegou essa demissão, aí pronto. Eu já tinha recebido o sinal lá do carro sobre não desistir dos sonhos, mas quando veio a demissão, eu entrei naquele estado daquela ansiedade. E naquelas primeiras semanas que eu estava fora do trabalho, eu comecei a buscar ajuda. Então eu comecei a buscar por terapias, psicólogos, processos terapêuticos. E eu fui conhecendo o universo das terapias integrativas. E dentro desse universo das terapias integrativas eu conheci o Reiki, de energias, as barras de Access, o Theta Healing, que é técnica de terapias energéticas. E eu senti muito alinhamento com tudo isso. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a primeiro aplicar em mim, né? A ser atendido. E depois eu decidi começar a estudar essas terapias. E nessa época isso começou a me fazer tão bem. E eu comecei comigo a aplicar essas terapias em mim e cruzando com as pinturas. E aquilo começou a me fazer muito bem. E tinha momentos assim que tava aquela ansiedade atacada e de repente eu vinha trazendo uma terapia energética, uma oração, uma meditação, juntando com a pintura. E aquilo tudo ali, com aquele ambiente que era criado, começou a se tornar uma coisa muito mágica, uma coisa incrível. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito maravilhoso. Imagina como seria outras pessoas terem acesso a esse tipo de técnica, sabe? Para poder aplicar nas próprias vidas. E foi aí que em 2017 eu fui demitido e por volta de 2018 eu comecei a publicar aqui no Instagram as primeiras postagens que tinha aquarelas e conteúdos de autoconhecimento, porque era aquilo que eu já vinha estudando. Então eu comecei a mergulhar nesse universo do desenvolvimento pessoal. E eu sinto que em 2017 foi justamente a picadinha do mosquito, sabe? Aquele mosquitinho do despertar, que alguma coisa vem, te pica e você começa a perceber a vida por novos ângulos. E é por isso que eu repito tanto aqui, que muitas vezes esse momento ele vem por meio da dor, porque a dor ela também ensina, a dor ela é bússola, ela é professora, ela é norte. Então ao invés da gente só olhar para a dor e para o sofrimento como algo ruim, é entender o que aquilo ali está querendo ensinar para a gente. Então, e foi com esses desafios que eu comecei a mergulhar na pintura terapêutica. E em 2018 eu comecei a compartilhar aqui no Instagram. Só que eu ainda não tinha coragem de ensinar. Eu tinha aquilo dentro de mim, só que eu compartilhava apenas como conteúdos. Eram mensagens. E aí começou a funcionar, começou a dar muito certo. E as pessoas começaram a perguntar se eu ensinava pintura. E naquele momento eu ainda não ensinava. Então eu comecei na prática a me desafiar, inclusive a aparecer. Eu não tinha, jamais, gente, eu teria coragem de aparecer numa câmera falando para outras pessoas. Isso foi uma coisa que eu precisei vencer muito a minha insegurança, porque eu fui aprendendo que cada vez que eu me calava, alguém do outro lado deixava de ouvir a minha voz, deixava de ter acesso àquilo que eu tinha para compartilhar de mais bonito. E isso acontece com muitos artistas. Eu fico imaginando quantos de vocês hoje estão aqui para aprender a pintar esse momento de pintura, mas que tem algo muito mais poderoso guardado aí dentro que pode alcançar outras pessoas por meio da arte, por meio da sua voz, por meio das cores. E isso é algo muito incrível. Então eu fui criando coragem
e comecei a aparecer timidamente, né? Fui aparecendo timidamente, comecei a compartilhar mais os conteúdos aqui pelo Instagram, fui aparecendo num story aqui, no outro ali, até fazer a minha primeira live. A primeira live que eu fiz aqui no Instagram, gente, de pintura, para mostrar uma pintura, o pincel ficava assim, ó. Eu tava tremendo. Mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo, aquilo nunca ia acontecer. Então, eu precisava fazer aquilo. Eu precisava vencer aquilo em mim. Até que eu fui percebendo, eu me perguntava, e isso eu aprendi nas terapias, o que de pior poderia acontecer? Eu ser cancelado? Eu passar vergonha? Eu não conseguir fazer uma arte ao vivo? O que de pior poderia acontecer? Eu ia morrer se isso acontecesse? Não. Se eu fosse cancelado, eu não morreria. Se acontecesse de eu não conseguir fazer uma arte aqui ao vivo, eu não ia passar fome. Eu não ia, sabe? Então, assim, são tantas coisas que a mente cria pra gente não ter coragem de fazer aquilo que o nosso coração pede, aquilo que é alinhado ao nosso propósito. Inclusive, aquilo que é alinhado ao nosso propósito é onde mais a gente cria resistência. E é por isso que muitas pessoas que me acompanham aqui compram os materiais, estão com tudo em casa, mas não começa a pintar. E diz que é porque não tem tempo, que é porque assim, a mente ela cria muitas resistências para a gente não fazer aquilo que a gente se determina a fazer. E isso é interessante quando a gente vai percebendo, porque quando a gente percebe, a gente começa a trabalhar justamente isso, para conseguir mudar. Então, durante aquela época, eu busquei ajuda, cruzei tudo com as terapias, aprendi como fazer isso, criei um método que ensinava outras pessoas também a pintar, fui vencendo as minhas resistências e fui trazendo isso para a internet. E eu comecei a compartilhar isso aqui na internet. E eu fui desenvolvendo uma forma de ensinar isso por meio de desafios. É por isso que hoje eu sinto que os desafios são algo tão importante para mim. E sempre que eu trago aqui, porque eu já percebi que é o que ajuda a gente a vencer as resistências. Então a gente, quando começa um movimento de desafio, várias pessoas começam junto e vai entrando naquela energia. Então quem nunca fez, começa a se permitir, começa a fazer também, começa a criar coragem, vai vendo o movimento das outras pessoas e é como se entrasse todo mundo numa mesma corrente marítima. Então, comecei com os desafios. Comecei a ensinar por meio de desafios e criei o meu primeiro curso, que foi o Aquazen, que foi de meditações e aquarela. 7 dias de meditações e aquarela. Que inclusive o Aquazen, ele faz parte do método Soltar hoje. E é o primeiro curso que está lá dentro das trilhas de conhecimento do método Soltar, que são várias trilhas de conhecimento. E o método Soltar, hoje, ele ensina as pessoas a aplicarem em si mesmas e depois ensinar outras pessoas. Não tem como você fazer o método Soltar do início ao fim e você falar, não consigo ensinar alguém. Porque se você passa pelo método Soltar, você vai aprender que, inclusive, quem está no nível 2, no nível 3, consegue ensinar quem está no nível 0. Sabe, você aprendeu a fazer uma ilustração fácil, uma pintura fácil aqui comigo. Você sentou na mesa com, de repente, a sua mãe, com seus filhos, com 2 amigas, 3 amigas. E ali você ensinou ela a fazer uma flor. Você já está ensinando uma pessoa a fazer algo que ela achava que jamais seria capaz de fazer. E às vezes você pode estar no nível 2 e já estar ensinando quem está no nível 1. Então, quando a gente passa pelo método do início ao fim, você desenvolve várias capacidades e habilidades para ensinar a pintura terapêutica. Ó, a Paula falando, através de você eu entrei nesse mundo da pintura, estou sempre melhorando, hoje fiz uma paisagem marítima linda, com direito a farol, não canso de agradecer ao universo por nos alinharmos. Olha que lindo, Paula, e é exatamente isso. O universo ele vai conectando pessoas e a gente vai criando espaços onde pessoas que estão alinhadas acabam se conectando. E é isso que acontece muito aqui dentro
dessa nossa comunidade que eu sinto que é o Aquarela Zen. E aí, depois de ter criado esse método, o que eu percebi? Que muitas pessoas tinham essa vontade de ensinar, essa vontade de vencer os medos, essa vontade de monetizar com as próprias artes, de transformar isso em uma fonte de renda. Só que eu levei um tempo para aprender tudo isso que eu faço aqui hoje, a criar postagens, a fazer um conteúdo que converte, a utilizar ferramentas para fazer esses vídeos que eu crio, onde vocês veem os desafios. Para você ver, por exemplo, um desafio que eu faço, às vezes eu fico umas 4 horas para fazer, às vezes não, geralmente são 4 horas para fazer um vídeo que dura 2 minutinhos. Porque daquilo ali que eu faço da captura dessa mensagem, dessa arte, eu faço a edição para encaixar direitinho, para oferecer para quem me acompanha aqui o melhor daquilo ali, entende? E apesar de os vídeos ficarem muito bons, claro que nunca é tão detalhado quanto essas aulas que a gente acaba fazendo ao vivo. Por isso as aulas ao vivo acabam sendo muito importantes. Mas os vídeos, eles alcançam mais e eles inspiram outras pessoas. E isso é uma grande dificuldade que as pessoas têm. A dificuldade de fazer vídeos, a dificuldade de ter um calendário editorial para ensinar, um calendário para compartilhar as próprias artes, uma forma de conectar com o público, conectar com quem está ali acompanhando. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, em todos esses últimos anos, errando muito também. E eu comecei a perceber que as pessoas elas queriam aprender e elas começaram a me procurar perguntando se eu ensinava como eu faço o que eu faço, como eu criei um perfil que hoje já está com mais de 240 mil pessoas. E tudo isso são estratégias que também tem por trás. Aqui não, por exemplo, não é só fazer um desenho e postar um desenho. Existe uma estratégia, existe conexão, existe um calendário, existe uma inteligência por trás disso. E isso eu cheguei a ensinar criando um curso que foi chamado de Arte 3K. E o Arte 3K, eu ensinei as pessoas que me acompanhavam como ir de 0 a 3 mil ou mais por meio de desafios de arte. Ensinei como eu fazia os meus desafios, todos os passos, tudo aquilo que eu aprendi, eu ensinei aqui. E olha só que interessante. Depois que eu criei esses meus desafios, eu fui conseguindo alcançar algumas marcas. E para quem dizia que arte no Brasil não dá em nada, que você não consegue viver da sua arte, você não consegue prosperar com sua arte, eu tô aqui como um exemplo para mostrar que isso é possível. Olha só para vocês verem, essa daqui é uma plaquinha da KiwiFi. Essa aqui foi quando eu alcancei meus primeiros 100 mil pela KiwiFi, 100 mil em vendas. Porque eu precisei aprender a vender para fazer as coisas acontecerem. Eu tive que desenvolver uma habilidade que para mim era muito difícil. Então, essa aqui é a plaquinha da KiwiFi. São plataformas de venda. Inclusive, dentro do Arte 3K, eu ensino como utilizar a KiwiFi para colocar seus conteúdos dentro dela. Essa daqui, olha só, é a plaquinha da Hotmart. Essa daqui é a plaquinha de quando eu alcancei meus primeiros 100 mil pela Hotmart. Olha que legal. E todas elas são plaquinhas que ficam aqui só para me lembrar as possibilidades. Eu não costumo ficar mostrando isso aqui não, viu, gente? Nada disso aqui que eu fico mostrando é para me vangloriar, ficar, ai, gente, olha como eu sou foda, como não sei o que, não tem nada disso. Isso aqui eu mostro porque eu gosto realmente de inspirar. Inspirar e mostrar que é possível, entendeu? Existe a possibilidade de vocês conseguirem também, por meio das artes, alcançar novos espaços. Olha essa daqui. Essa daqui, Keep Growing, essa aqui é a plaquinha de 1 milhão pela Hotmart. 1 milhão em vendas.
Quando, na minha vida, eu imaginei que eu conseguiria fazer 1 milhão em vendas. Isso aqui é incrível. Eu gosto de mostrar, eu guardo isso aqui para mostrar, para compartilhar, porque isso aqui que eu vivo hoje por meio das minhas artes, vocês também podem. Vocês podem alcançar, vocês podem viver, entende? Não é porque eu sou especial, não. Todos somos especiais. Todos nós conseguimos desenvolver capacidades, habilidades. Quantas vezes aqui eu tive dificuldade com alguma ferramenta? Aí fala assim, dificuldade tecnológica. Eu tive dificuldade com ferramenta e eu fui atrás. Ok, eu não vou desistir. Como eu posso fazer para isso dar certo, sabe? Isso sempre ficou aqui muito forte para mim. Como eu posso fazer para isso dar certo? Porque eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu vou fazer até dar certo. E aí eu sempre repito aquela frase. Vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. Quando eu falo essas coisas assim, eu acabo sempre me emocionando, porque toca em lugares e não é nem tristeza, é de muita força, sabe? Vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. Essa é uma frase que vocês podem anotar. Porque quando a gente achar que as coisas elas estão indo, sabe, de ladeira abaixo, você traz para sua mente, vai acontecer porque eu vou fazer acontecer. E tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi desenvolvido nesses últimos anos, eu também trouxe lá dentro do Arte 3K. Porém, o Arte 3K, que é esse curso de vá de 0 a 3 mil ou mais, com desafios de arte, eu lancei ele pela última vez em novembro do ano passado. Por quê? Porque, apesar de ele ajudar muitas pessoas, eu percebi que ele me levava aqui no perfil para um espaço diferente daquele que eu queria seguir, que é o espaço da pintura. Então, eu decidi que ele seria lançado pela última vez, em novembro, e depois eu não lançaria mais o Arte 3K, porque o meu foco hoje, aqui dentro do Aquarela Zen, é a pintura. É ensinar a pintura e fazer as pessoas acreditarem, ajudar para que elas pudessem acreditar mais nos próprios potenciais, nos próprios talentos. Porém, de novembro até agora, eu sempre tenho recebido mensagens perguntando sobre o Arte 3K, inclusive quem não entrou da última vez, mandando mensagens perguntando se eu abriria novamente, se teria outra oportunidade de fazer o Arte 3K. Porém, a decisão ela foi realmente de não ter mais esse curso aberto, porque precisa de suporte, tem que ter a dedicação, tem que estar ali, sabe? Colocando energia. E a minha energia, por estratégia, eu decidi direcionar totalmente a pintura. Porém, nesses últimos meses, várias pessoas ali que foram pedindo, a gente também foi anotando essas pessoas e eu decidi abrir uma última janela de oportunidade em relação ao Arte 3K, porém eu decidi fazer isso de uma forma que pudesse ser muito maior. E decidi criar o combo Artista Próspero, que é um combo que une o método Soltar e o Arte 3K, ensinando tudo desses dois processos, desses dois treinamentos. E eu vou mostrar para vocês, vou falar direitinho aqui sobre o combo Artista Próspero. Eu anotei, fiz as minhas colinhas, né, para eu não esquecer. Eu sempre faço assim, ó, bem bonitinho, mostrando tudo coloridinho para conseguir mostrar tudo certinho. Porém, a gente vai primeiro fazer a nossa pintura. Bora entrar aqui agora na conexão da pintura, já nessa conexão do método Soltar. E na hora que a pintura estiver secando ali, antes de eu fazer o detalhe final, aí eu volto e falo sobre essa oportunidade. Por isso eu falei, essa aula eu vou deixar ela gravada até a sexta-feira. Geralmente essas aulas da Escola da Aquarela não ficam gravadas aqui no perfil, mas essa vai ficar até sexta-feira 13, porque tem esse convite que vai encerrar na sexta. E, gente, presta muita atenção. Quem
quem tomar a decisão de fazer parte do combo hoje, até as 23h59, hoje, dia 11 de fevereiro, vai ter uma oportunidade ainda maior do que quem fechar até na sexta. Claro que quem for até na sexta-feira vai ter o melhor, assim, vai ter o melhor ali desses dois mundos, né? Porque é o Arte 3K e o Método Soltar por um investimento que eu nunca trouxe antes aqui. Mas quem fechar hoje vai ter também acesso vitalício a tudo isso. Então eu já estou deixando aqui registrado para que você já fique atento para poder ser ágil também, depois que eu abrir, porque acesso vitalício a esses dois, para no seu tempo você fazer. Então agora vamos aqui agora pro momento da nossa pintura, e a nossa arte de hoje está tão linda, gente. Vai ser a coisa mais linda do mundo. Quem já faz o método soltar, manda uma mensagem no nosso contato do suporte. Pode me mandar direct. Me manda um direct, fala assim, eu faço já o método soltar. Como que a gente pode fazer em relação ao combo? Me manda no direct que eu vou te mandar o contato do meu suporte e a gente vai conversar com um por um, direitinho, tá bom? E agora, vamos aqui para o nosso momento de pintura. Quem já quiser garantir o link do Combo Artista Próspero, eu vou escrever aqui nos comentários e vou fixar. E aí vocês podem comentar, porque já vai direto pro seu direct, tá? Mas não precisa sair aqui da aula agora para entrar no direct, não. Pode ficar aqui na aula, fazer a pintura, e depois que você sair, você já vai estar com a mensagem lá no direct. Basta comentar prosperidade. Então, para receber o link do Combo Artista Próspero, é só comentar prosperidade, que vocês vão receber por direct. Mas não precisa sair da aula agora não, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Comente prosperidade. E eu vou fixar esse comentário para quem estiver entrando aqui ver. E agora vamos para a nossa pintura. Já já eu falo para vocês os detalhes. Vamos para nossa arte. Ai, gente, essa arte de hoje tá a coisa mais linda. Vocês vão amar. Prontinho. Aqui eu tô ajustando, olha só. Aqui eu tô usando o papel Canson, 300 gramas para aquarela. Eu tô usando o bloquinho, que é esse bloquinho aqui da Canson XL. Ele é o A5, que é o pequenininho, que eu gosto de fazer nele porque ele fica mais ajustadinho aqui na câmera e é mais fácil. Aqui eu tô usando uma aquarelinha da Giotto, que é uma aquarelinha escolar, super acessível. Recomendo muito essa aquarelinha e materiais acessíveis para a gente iniciar na pintura terapêutica, porque você não precisa começar com materiais muito caros para poder dar os seus primeiros passos. Não. Hoje eu estou usando aqui o papel. Todas as aulas da Escola da Aquarela eu tenho usado esse bloquinho aqui, ó. Que a gente tem mais espaço, consegue detalhar mais. Mas quem não tiver o bloquinho, pode fazer no papelzinho do marca-páginas que a gente está usando nos desafios, porque também dá, tá bom? Mas eu estou fazendo nesse daqui para a gente conseguir mostrar mais detalhes. Vou usar pincelzinho com reservatório de água. Gente, sempre que eu mostro esse pincel, não significa que esse é o único que vocês podem utilizar, não, viu? Vocês podem utilizar também pincel redondo, até o pincelzinho que vem na própria aquarelinha, olha só, vocês conseguem utilizar. Ele também é muito bonzinho, dá para brincar bastante. E existe papel com outras texturas, você consegue papéis de aquarela que tem um pouco mais de textura assim na superfície. Aí tem alguns que é mais texturizado aqui na frente e atrás é mais liso. Aí me perguntam qual que é melhor, usar essa parte texturizada ou a parte que é mais lisa, que geralmente é essa que vem atrás. Eu gosto de usar os dois lados, gente. Os dois lados ficam muito legais. Quando eu quero um efeito mais assim, mais texturizado,
Eu acho bonito isso aqui, ó. Essa textura da aquarela, eu acho que ela deixa o trem bem mais artístico. Então, já deixei aqui, ó, meu copinho de lado, aqui, meu copinho com água, aretusa, meus cristais para deixar o meu ambiente mais cheio de energia. O papel recomendado para aquarela, gente, é o papel o que eu recomendo é o papel Canson, 300 gramas, que é um mais acessível. Sempre me pergunto, papel VG, papel sulfite, papel cartolina, todos esses você vai até brincar quando você não tiver o papel para aquarela. Mas o recomendado é papel para aquarela por conta da absorção. Então, às vezes, a pessoa chega e compra um papel que tem 300 gramas, só que não é para aquarela. A absorção é a mesma? Não, entendeu? Então, é importante que esteja especificado na capa que é para aquarela. Não é só sobre o papel ser grosso. Você pode pegar uma cartolina que é grossa. Você vai lá, na hora que você passa assim, o trem absorveu a água, já está despedaçando o papel. Então, não é apenas sobre a gramatura, é o tipo do papel que é feito para determinado tipo de atividade, entendeu? Então, assim, você pode até comprar, por exemplo, tem Canson que você vê gramaturas menores também do que 300, entendeu? Só que aí você vai precisar utilizar o quê? Menos água. Então, para trabalhar tranquilamente, eu recomendo esses, 300 gramas para aquarela. Agora, por exemplo, que nem esse aqui, onde eu faço os rascunhos. Isso aqui é um caderno comum, gente, ó, folhas comuns, que eu faço todos os rascunhos de desenhos que que eu vou trazer para cá, ó, fica tudo, só que aí aqui eu uso menos água, tá vendo? Bem pouquinha água, porque é só para definir as artes e não ficar gastando folha de papel de aquarela. Eu já faço logo aqui, rascunho, brinco, escrevo coisas aqui que eu vou trazer nas aulas. E aqui, ó, você vê que fica dobradinho. Ai, fica torto, fica ondulado. Mas eu não me importo, porque aqui eu tô fazendo para testar mesmo, só para fazer os rascunhos. Então a gente pode ir fazendo isso aqui, tá vendo? Ó, tudo isso aqui foi aula da Escola da Aquarela, aula passada. Isso aqui, ó, aula da Escola da Aquarela. Todas essas aqui são aulas que estão lá dentro da Escola da Aquarela. Não estão mais aqui no perfil, mas quem nunca acessou a Escola da Aquarela consegue entrar dentro da plataforma e acessar todas as aulas anteriores. Inclusive, todas aquelas aulas, ó, do Café com Alma estão aqui, ó. Todas elas, ó, as coisas que eu falei nas aulas, tudo aqui, que eu desenho tudo, rascunho tudo, trago todas as observações, ó. Tudo isso aqui tá lá dentro da Escola da Aquarela. E aqui, ó, um caderno com folha comum. Então, mas bem pouquinha água, tá vendo? Então, assim, tem como? Tem como. É o adequado? Não é o adequado, mas é o que eu sempre fico falando aqui pra vocês. O mais importante é a gente fazer o quê? Usar aquilo que a gente tem. Essa é a nossa arte de hoje, que eu já rascunhei ontem, ó. Deixei já prontinha. E aí eu trago pra nossa arte aqui no nosso papel de aquarela. Então, assim, o ideal é aquilo que você tem, porque é muito pior você não fazer um papel comum, sabe? O pior é você não fazer. É muito melhor você fazer no papel comum do que você não fazer. Então, tô falando, se tiver até saco de pão, aqueles marrom, pega, vai desenhar no teu saco de pão. Vai fazer no que tiver. Tá assistindo essa aula aqui comigo? Desenha. Tem lápis de cor? Pinta. Não tem aquarela? Faz só o desenho. O mais importante é entrar em movimento. É fazer as coisas acontecerem. Porque quem fica só assistindo não tem os mesmos resultados do que quem age. Então é sobre a gente agir e entrar em movimento. Então bora lá. Aqui agora eu vou usar, para fazer essa arte, uma caneta Bic comum. Eu posso usar também caneta Micron, caneta Unipin. Eu gosto de fazer com a caneta Bic, aí já me perguntam isso também, só para mostrar que existe a possibilidade. E a caneta Bic, ela não mancha com água, é a prova d'água. E aí me perguntam, mas a caneta tal funciona? Eu não sei todas as canetas que vão funcionar, porque nem todas, porque muitas delas mancham, entendeu? A que eu recomendo é a que eu uso sempre. Então essa daqui, essa que o povo usa para concurso,
Essa daqui, ela não mancha. Então, assim, pode brincar à vontade. Se você ainda não quiser investir nas canetas mais caras, que nem aqui, ó. Essa aqui é a Micron. Eu amo a caneta Micron. Dá resultados mais profissionais. É maravilhosa. Quando eu passo esmalte em cima dela, na pintura, ela não borra nada. A caneta Bic, já no esmalte, ela dá uma leve expandida. Não chega assim, estragou a arte. Não estraga, mas ela dá uma leve expandida. Quando você usa a caneta, por exemplo, azul, o azul ele fica um azul mais forte depois que passa esmalte por cima. Mas dá pra brincar. Dá pra ir curtindo. Pode usar lápis também, pode usar lapiseira. Eu sempre vou fazendo na escola da aquarela, trazendo formas variadas justamente para ver as possibilidades. A gente consegue utilizar muitas coisas diferentes. Vou dar aqui um zoom para a gente fazer a ilustração. Ó, nessa ilustração aqui, a gente pode começar fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Eu pego isso aqui, um papel, eu deixo do lado, né? Porque, por exemplo, a caneta Bic, ela não vai dando aquelas coisinhas na ponta, às vezes, umas manchinhas. Se você sentir que na sua caneta tá com a pontinha, aqueles negocinhos, você vem aqui, ó, e risca no papel. Aí você tira sujeirinha da ponta. Se perceber que tá com sujeirinha, aí deixa um papelzinho aí do lado, que aí dá pra ir fazendo esses testes. Aqui eu centralizo aqui com os dedos, assim, só pra ver onde que vai ficar a minha arte, porque eu não costumo ficar usando régua. Eu gosto sempre de fazer bem mais solto. Se fica mais torto para um lado ou para o outro, aí eu sempre vou tentando compensar com a própria arte, para equilibrar o máximo possível. Mas não fico me apegando a isso de régua, não. Então, deixo solto. E aqui a gente pode começar por onde? Pelo coração, porque do coração a gente vai tirar tudo, tá vendo? Vou pegar bem daqui, centralizado aqui mais ou menos na linha do meu dedo. E aqui eu faço um coraçãozinho, ó. Só fazer um coraçãozinho simples. Desse coraçãozinho aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai puxar para um lado, uma linha curvadinha, que é um guarda-chuva. E aqui para o outro lado, outra linha curvadinha. E aí, você pode vir aqui, ó. Eu gosto muito de fazer isso com os dedos, só para ir tendo essa noção de espaço. Às vezes, quando a gente tenta fazer direto, aí fica muito maior, muito menor. Então, quer ter uma noçãozinha? Vem aqui com os dedos, ó. Então, ó, daqui, do meio do coraçãozinho, eu vou puxar uma linha pra cá. E daqui, eu vou puxar uma pra cá, curvadinha. Tá vendo? Vocês podem fazer isso em papel separado antes de levar para o seu papel de aquarela. E pode também fazer com lápis, se vocês quiserem. Olha só. Agora, daqui, a gente vai fazer algumas linhas subindo até o centro. Então, presta atenção. Eu vou fazer primeiro, começando com essas duas aqui, ó. Desse meiozinho aqui. Então, olha só. Daqui, usando esses dois dedinhos aqui, eu vou puxar pra cá, pro meio. Daqui, eu puxo o outro pra cá, pro meio. Tá vendo? Então, às vezes quando vê pronto, as pessoas falam, eu não sei desenhar, eu não dou conta. Mas, gente, a maior parte das pessoas que falam que não sabe, que não consegue, são pessoas que nem tentaram. Então, é o que eu falo, gente, pelo amor do Pai. Não diz que não consegue sem nem tentar. Como é possível fazer esse desenho? Quando a gente olha os detalhes, você vai vendo que as coisas elas vão clareando, vai ficando mais simples de fazer. Então, em nada na vida, não diga eu não consigo, porque isso já traz uma crença de limitante, sabe? Já para te ferrar. Então, eu não consigo não existe no nosso vocabulário dos nossos aquarellers. Daqui desse meiozinho, ó, vou puxar mais um e daqui puxo mais um. Então, olha só. Daqui, bem desse meiozinho, vou puxar e venho até essa pontinha.
Quem estiver travando, pode ser a sua própria internet, viu? É só sair da live e entrar novamente, que provavelmente vai ficar melhor. Daqui, do meio, eu venho até aqui. Pronto. E aí, olha só, aqui a gente já tem essa base do guarda-chuva. Aí agora eu vou pegar, agora vamos fazendo linhas curvadinhas, ó. Não precisa ser muito assim, não. Pode ser menos. Fazer uma curvadinha aqui. Pode fazer devagarinho, para poder linkar uma ponta na outra. Olha aqui. Daqui eu venho devagarinho. E aqui eu venho devagarinho. E aqui a gente faz isso. Devagar. Devagar. Aqui. Agora, a gente vai fazer as flores bem aqui embaixo desse nosso guarda-chuva. Como se fosse um florescer interno. A gente pode começar fazendo elementos, por exemplo, espirais. Uma espiral. E as pétalas sempre indo e voltando, ó. Umas vão ficar maiores, outras menores. Olha. E aqui é sobre soltar. Aqui eu vou colocar aqui do ladinho, ó. Vou fazer essa aqui. Espiral. E aqui a gente vai fingindo que tá aqui por trás, tá vendo? Então, por exemplo, eu venho aqui, tá aqui por trás. Então, como seria? Eu subo aqui, venho, aí volto pra cá. Subo aqui, venho, volto pra cá. Como se eu estivesse passando aqui por trás, tá vendo? Como seria se tivesse uma aqui? Venho, volto pra cá. E aqui? Posso vir aqui, ó. Venho, volto pra cá. Então, a gente vai só imaginando. Maior, menor. Você vai fazendo, ó. Indo e voltando. E aqui a gente vai brincando. Pincel com reservatório de água, eu costumo usar o da Condor, viu? Esse daqui. Esse daqui é o ponta média. Eu tô respondendo aqui, é porque depois as pessoas não veem que é os comentários. Ó. Esse daqui é ponta média, lá tem média, fina e tem uma mais grossa. Eu gosto de usar a média, que praticamente serve pra tudo. E aí, a gente vai criando as flores. Vou fazer, ó, aqui, espiral. Vem em volta. Uma maior, uma menor, uma maior. Gente, pode ir soltando. Ah, ficou tremido, não tem problema. Menor, ó, menor, menor. Olha que florzinha mais torta. Libera. Vou fazer uma subindo aqui. Olha só. Daqui. Vou fazer assim. E aqui a gente faz aquela assim. Sobe, desce. Sobe, desce. Aí aqui do meio. Sobe e desce. A gente vai fazendo as florzinhas. Agora, vamos fazer folhas. Ó, senti que faltou aqui. Então, vou fazer aqui, ó. Uma pequenininha. Todos os desenhos que eu faço, por mais que eu tenha riscado antes, eles sempre saem diferentes uns dos outros. E é nessas horas aqui que você vai deixando acontecer. Eu vou colocar mais para cima aqui. Olha só, sobre os comentários. Você pode clicar aí em cima da sua tela. Quando você clica em cima da tela, os comentários eles reduzem, viu? Diz tela. É só você clica na sua tela que os comentários eles vão lá para baixo. Eles ficam pequenininhos. Aí aqui agora eu vou colocar mais para cima, aqui um pouquinho. Vou para ter mais esse espaço também, vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor essa parte aqui do desenho.
Olha só. Rafael perguntando você é de qual orientação espiritual? Rafael, hoje eu não me considero com nenhuma religião específica. Eu sinto que eu tenho uma conexão com a espiritualidade e com Deus, e eu trabalho muito essa conexão direta, entendeu? Então eu tenho meu momento de meditação, eu tenho meus momentos, meus rituais aqui de conexão com Deus. Eu faço muito isso por meio da arte, mas hoje eu não te falo que eu tenho uma religião específica, por exemplo. E eu acho que todas as religiões elas têm as suas formas de conexão e acho que todas são válidas. E também respeito muito todas. Aqui agora vamos fazer as folhinhas. Vou começar aqui, ó, desse meio. Redondinha. Puxo e volto. Olha só, daqui vou puxar e voltar, porque essas aqui eu vou trazer os verdinhos. Esse bloco de folha aqui de aquarela, vocês encontram ele na minha lista de materiais. Ó. Todas essas aqui são folhinhas que eu vou fazer verdinhas. A gente pode ir puxando e trazendo de volta para o meiozinho da flor. Ó, puxa e volta. E aqui dentro de cada uma dessas aqui, eu vou fazer uma linha. E aqui a gente só puxa uns tracinhos. Olha só. Vai puxando. Gente, quando eu tô desenhando, às vezes eu não vejo os comentários. Sempre que alguém fizer alguma pergunta de algo que eu já respondi antes, para quem estava desde o início da live, se vocês puderem, também pode ir respondendo, que aí vocês vão me ajudando também. Ó, aí aqui já vão ficando as nossas folhinhas. E na hora que a gente trouxer o verde, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Olha só. Oi, Gil, pode sempre indicar, sim, os materiais. Os que eu recomendo lá no link da bio, eu sempre mostro lá porque são os materiais que eu tenho segurança, entendeu? Por eu já ter comprado sempre de lá. Mas, inclusive, eu recomendo olhar os materiais que eu compartilho lá e se achar até mais barato em outros lugares, vai comprar onde é mais acessível, né? Mas lá eu acho os valores bem acessíveis também. Mas vocês podem procurar sempre onde for melhor para vocês. Ou na cidade de vocês, ou pela internet. Mas recomendo sempre tomarem cuidado com compras de quantidades grandes de canetas, principalmente canetas Nankin pela Shopee. Você vê lá, 5 canetas Micron. Aí eu falei isso na aula passada. Aí a pessoa vai e compra 5, 10 canetas Micron. Passa a primeira água, já manchou tudo. Porque é tudo caneta falsificada. Então, tomem muito cuidado. Aqui, ó, vou fazer agora a florzinha menor. E aí a gente pode ir brincando. Onde você sentir, você pode ir trazendo algumas florzinhas aqui. Aqui, ó, nesse cantinho. Olha aqui nesse cantinho. E daí, ó, nesse centro aqui, vou deixar o meu dedo aqui e vou puxar essa parte aqui, ó, o cabo do nosso guarda-chuva. Eu vou primeiro fazer um espiral aqui, ó, centralizado com o meu dedo, só para eu tirar ele como base. Sempre quando eu faço isso aqui, para mim, acaba sendo muito mais fácil para tirar como base. E aí agora eu vou puxar a linha. Precisa ser retinha? Não, você vai ver que ela vai dar tremidinha e tá tudo certo também. Ó, aqui eu venho a outra.
Só fazer devagarinho. E fica tremido mesmo. E tá tudo certo. E aqui agora a gente faz essa partezinha, que eu vou fazer como se fosse uma meia-lua, ó. Você vem assim. Quase um C, ao contrário. E aqui vou fazer mais uma florzinha. Mais uma aqui embaixo. Esse florescer interior. E aqui em cima a gente pode trazer uma palavra. Vou colocar sinta fluir, ó. Sinta. E aqui você traz a sua caligrafia. Fluir. Prontinho. Aqui, ó. Vou fazer uma aqui. Por trás. Pronto. Agora eu acho que ficou bonitinho, completinho. Ó, eu vou colocar aqui pertinho da tela. Quem quiser pode dar um print aí na tela, ó. Por mais que esteja o comentário por cima, eu vou tirar aqui um pouquinho o comentário e... Deixa eu ver aqui onde que faz isso agora. Lembrar. Desativar comentários. Dá um print na tela, só para você ter essa ilustração registrada. Aí, ó, que quando você precisar usar como referência, aí vocês já vão ter. Print na tela. 1, 2, 3. Vou voltar aos comentários. Ativar comentários. Prontinho. Rafael perguntou se eu já tentei fazer pinturas mediúnicas. Já sentiu essa conexão além do plano físico? Então, eu sinto muito as conexões e eu sempre deixo elas fluírem. Eu sinto que sempre tem alguma conexão espiritual em cada uma das pinturas que a gente faz. Quando a gente se conecta nesse momento, a gente cria um espaço que é muito espiritual. E quando a gente se permite pintar, Deus se manifesta por meio das nossas artes, por meio dos nossos dons. Isso acontece muito com, geralmente, todas as artes. Por exemplo, a música, quando você canta, quando você toca um instrumento, quando você pinta. Deus está nessa conexão com a gente. E se manifesta também dessa forma, quando a gente está nesses momentos, nesses processos. E por isso você vê muitas pessoas falando, nossa, eu estava me sentindo com uma enxaqueca tão forte, eu comecei a pintar, depois de um tempo, a enxaqueca dissolveu. E eu falo que são essas desobstruções. Quando a gente começa a pintar, é como se esses canos eles começassem a desobstruir. Novas ideias começam a chegar. Então, isso aqui não é uma fuga. Isso aqui é uma oportunidade de a gente se limpar enquanto a gente faz isso aqui. Eu recebo muitas vezes assim, muitas inspirações por meio de sonhos. Dentro do meu curso, que é o Aquaflores, que é uma das trilhas também, que está dentro do método Soltar, todas as flores lá todas não, algumas das flores que eu trouxe lá foram flores que eu sonhei. E é interessante, é como se em alguns momentos eu sonhasse colorido. É como se eu estivesse dentro de um desenho animado e ali eu vejo um jardim e vejo determinados tipos de flores. E são flores que são semelhantes a flores que a gente tem aqui, mas muitas delas eu sei que não são flores daqui, entende? Então, assim, são informações. E eu vejo que todas as flores, inclusive, elas trazem informações. Cada flor desse nosso planeta, ela tem um código.
e elas emitem frequências. Então, flores, elas não servem só para deixar o mundo bonito. Isso também. Mas tudo isso que é criado pela natureza emite frequências que a gente acessa. Por exemplo, essas plantinhas que estão aqui, esses cristais, tudo que eu preparo no ambiente tem uma intenção. Não é nada por acaso colocado aqui. Aqui, quando eu estou pintando do lado das plantas, eu sinto a energia das plantas. Então, tudo isso aqui acaba intensificando nesse momento de arte. É uma conexão que acaba aprofundando muito mais. Que agora, vamos começar a pintura. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem as cores que eu estou escolhendo. Eu gosto de usar um conta-gotas, aqui era de um floral, né? Aí eu coloco água só para facilitar meu processo, mas também pode borrifar ou passar direto o pincel aqui. As cores que eu vou usar serão o rosa. Esse rosa aqui, ele é quase um magenta, quase um roxo, assim. Esse daqui da Giotto. Vou usar esse rosa. Vou usar esse azul mais claro. Vou usar o laranja. O verde. Esses são 3 verdes aqui nessa aquarelinha da Giotto. Os 3 são maravilhosos, mas eu gosto muito de usar esse primeiro aqui, que eu acho ele bem aberto, assim, bem lindão. Ó, a Célia falou, eu tô fazendo o curso Aquaflores e eu estou amando. Ah, que maravilha! E aí, ó, vou molhar também esse amarelinho aqui. Então, dessas aqui, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando daqui. Geralmente eu não pego daqui e levo direto pra cá, não, viu? Eu pego daqui, trago aqui pro godê para deixar mais transparente. Então, quando fica mais transparente, aí eu trago com mais delicadeza, mais suavidade. Ó, eu vou... Só para vocês visualizarem essa parte aqui. Então, ó, vou pegar primeiro o rosinha. Aí eu vou trazer o rosa pra cá. Como eu trouxe dali pra cá, que fica mais forte, tá vendo? Aí eu vou pegar apenas água e vou misturando aqui. Agora tá bem líquido. E aí tudo que tem rosa aqui na minha arte eu já vou usar. Pois é, Cici, eu também me emociono. Tem pintura que eu tô fazendo aqui que a conexão ela é tão profunda que eu vou sentindo as emoções fluírem. Aí agora, com o rosa, eu vou fazer a primeira pincelada aqui. Bem solto, gente, olha só. Só. Não vou ficar me preocupando de ficar certinho demais. Aquilo que eu falo, vai soltando as linhas, ó. Ah, mas saiu. Não tem problema. Entendeu? Solta. Vou pegar mais do rosa. Pintei desse lado de cá. Aí eu vou equilibrando as cores. Daqui eu vou trazer pra cá. E é interessante porque a gente não precisa pintar tudo dentro da flor. Pode deixar falhas, esses branquinhos, porque isso aqui dá um aspecto de luz, deixa algo bem artístico, fica lindo. Ó, você vem e volta. Aqui eu vou deixar um espaço. Venho e volta. Ó, um branquinho aqui, tá vendo? Você pode fazer isso propositalmente. Você pinta de um lado e deixa do outro um branquinho. E aí você vai brincando. Pintei desse lado,
Então, vou trazer para esse lado de cá. Um rosa aqui, ó. Que aí a gente vai equilibrando as cores, porque aí fica harmônico. Então, quando me perguntam, mas onde eu posso ir fazendo as cores exatamente para equilibrar? Eu sempre vou fazendo assim, ó. Se eu trouxe rosa aqui, aí eu venho para cá, depois venho para cá, depois venho para cá. Eu vou alternando as cores. Ó, um rosinha aqui. Mesmo passando por cima. Aqui no coraçãozinho. Você vê? É bem simples. E quando a gente solta, ó, eu vou pegar um pouquinho mais aqui e vou triscar aqui em cima para ficar, ó, um pouquinho mais. Agora que tá umedecido. Aí eu vou deixar só nesses cantinhos. A primeira camada que eu fiz ficou clarinho, rosinha clarinho. Aí eu venho só com um toquinho, deixo aqui misturando. Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Só venho triscando. Como tá umedecido, aí ela vai misturando. Quer trazer aqui também? Vou só triscar. Aí nessa parte onde a gente traz esse toque, ele sempre fica um pouquinho mais forte do que o resto que a gente tinha passado. Desse lado de cá, eu vou só dar uma pinceladinha por trás aqui desse guarda-chuva, ó. Mesmo que pegue um pouquinho dentro da outra florzinha, não tem nenhum problema. Pode ir soltando. Aí eu fiz aqui, ó, esse daqui por trás, a rosinha, porque desse lado de cá eu vou trazer o azulzinho. Aí bem clarinho também, pode ir misturando com água, bem suave. Você vai deixando acontecer. Vou pegar o azul agora, ó. Eu só limpo aqui o pincel na água. Só de fazer assim, ó, como tá bem líquido, já fica bem limpinho. E aí eu vou pegar o azul, lá onde eu tinha colocado, e vou trazer pra cá. Deixa eu reduzir aqui só para vocês visualizarem. Ó, eu peguei lá e vou trazer o azul pra cá. Aí esse azul aqui, eu vou misturar um pouco mais de água. Ó, meti aqui dentro do copo com água. Aí tá com muita água na ponta aqui. Aí eu trago pra cá, que é pra deixar ainda mais líquido. Pego mais aqui e trago pra cá. Agora o meu azul ele tá bem mais líquido. Aí, por exemplo, se eu quisesse que esse azul aqui ficasse mais clarinho, eu poderia trazer pra cá, ó. Por exemplo, aqui eu já usei um rosinha em outro momento, mas eu vou triscar aqui. Como tinha bem pouquinho rosa, não vai interferir muito não. Vou colocar um pouquinho aqui desse azul. E vou trazer só água aqui. Aí aqui ele fica bem clarinho. Aí eu posso usar esse aqui e posso usar esse outro aqui também. Ó, casa de sabão. Estou fazendo as aulas do método soltar, mas eu não consigo ser tão delicada. Minhas pinturas ficam sempre um pouco mais intensas. Então, por exemplo, quando uma criança começa a andar, ela já não começa a andar que nem os adultos. Ela vai dando os passinhos por vez. Então, a delicadeza é uma coisa que a gente também vai adquirindo com a repetição. Então, a gente vai fazendo, vai se permitindo. Aos pouquinhos, você vai perceber que a sua primeira aula do método soltar, digamos, da primeira trilha até a terceira trilha, você já vai perceber diferença nas suas próprias artes. Então, a delicadeza ela também vai vindo com o tempo. A gente vai treinando. Mas você vai ver que você vai conseguir. Aqui. Ó, com esse azul clarinho aqui agora, só
bem suave. Vou puxar. Mesmo que trisque no de baixo, mesmo que misture, bem soltinho. Mesmo que saia da linha. Esse ficou mais clarinho. Aí agora eu vou pegar o outro azul que eu tinha feito primeiro ali, misturado com água. Olha como ele tá mais escurinho. Aí quando eu trisco, ele vai se misturando. Tá vendo? E daí a gente dá uns toquinhos. Como tá bem úmido essa parte do fundo, a gente pode deixar ir se misturando sozinho também. E olha que legal, aqui eu fiz o rosa, né? Eu posso pegar esse azul e dar uma pincelada aqui por cima do rosa. Vamos trazer um ar artístico. Mistura, tá vendo? Uma pincelada por cima. A mesma coisa desse lado de cá, onde tá o azul, eu posso pegar e passar o rosa aqui depois. Vou esperar secar um pouquinho, enquanto eu vou pintar essa parte de baixo aqui, ó, do nosso cabinho. Bem delicadamente. Sem perfeição, mas sempre com movimento. Porque a gente não busca perfeição. A gente busca a ação. A gente busca sentir. A busca por perfeição é o que trava a maior parte dos artistas. O que intensifica a autocobrança. E não é isso que a gente busca nesse processo que a gente faz de pintura terapêutica. Ah, vai ser muito bem-vinda, Ana. Lá dentro do Método Soltar, a gente tem a nossa comunidade onde os alunos vão compartilhando as artes também. As artes, materiais, trocas. Tem até clube de cartas, que o pessoal se conhece e se manda cartas com ilustrações para vocês receberem no físico, sentir. É a coisa mais linda. Agora eu vou trazer o laranja. Reduzir um pouquinho para vocês visualizarem. Eu vou pegar aqui bem aqui embaixo, ó. Laranjinha. Vou trazer mais água. Bem líquido. E aqui eu vou fazer assim, ó. Tô com a pontinha aqui, o laranjinha, e vou triscar. Fazer umas bolinhas bem pequenininhas aqui. E daqui, ó, eu vou limpar o meu pincel, vou tirar o excesso do laranja. E agora, apenas com água na pontinha, eu vou puxando esses aqui, ó. Você pode fazer isso quando o pincel estiver com excesso na ponta. E para vocês verem, dessa florzinha que eu estou fazendo aqui, eu vou pintar as outras que são laranja também. Tudo eu vou tirar daqui, o excesso. Ó, vou tirando o excesso daqui e vou pintando as outras florzinhas. Eu sempre faço isso aqui também. Que aí vai equilibrando. Vou tirando daqui. E vou pintando as outras. E a gente vai trabalhando nossa respiração. E deixando acontecer. Cores super simples,
É que eu tô limpando. E eu vou pintar agora, pegar um pouquinho do rosa. Lembra que eu tinha falado pra vocês de usar o rosa desse lado de cá? Ó, trisquei no rosa e vou dar uma passadinha, uma pincelada mesmo assim, ó. Pode borrar. Ó, borrou. Ó, saiu pra fora, tá vendo? E ainda assim é lindo. Limpo o pincel. Esse rosinha aqui, eu vou pintar essa florzinha aqui também. Só um toque delicado. E agora, limpo o pincel e vou trazer o verde. Esse verdinho mais aberto que eu tinha falado. Nossa, eu amo, gente, eu amo esse tom desse verde aqui, ó, da Giotto. Esse verdinho claro, tipo um verde limão. Eu sinto que ele sempre dá um tchan na pintura, deixa ela mais viva. Olha só. Agora as folhinhas. Pode soltar. Fica tranquila, ó. Deixa passar por cima. Suave. Sobre delicadeza. Sempre quando você pega uma tinta diretamente do godê não, diretamente da aquarela, ela fica mais grossa, sabe aquela tinta mais grossa? Agora, quando você traz ela aqui pro godê e vai trazendo com água, pega um pouquinho, uma pontinha, trisca aqui, ó. Aí pega a água, traz pra cá. Pega mais água, traz pra cá. Fica bem molinho aqui, bem líquido. Aí quando tá bem liquidozinho, fica com mais transparência. E aí você vê, eu vou pegar um papel aqui só para vocês visualizarem. Vocês percebem que começa, olha só. Eu sou geminiano. Comunicação. Geminiano com Sol em Gêmeos, com ascendente em Câncer e Lua em Aquário. Olha só, gente, que leveza. Tá vendo? Essa delicadeza aqui, ó. Mas, ó, esse papel aqui não é um papel que absorve muito. Então, você já vê que vai ficando umas partes mais escuras. Mas olha isso. Quando tá com mais água, ela escorre, entendeu? Quando você pega direto da aquarela, sem misturar com água, olha só. Tá vendo? Ela fica mais forte, mais grossa. Então, quando você quer uma tinta bem delicada, você vem misturando com água. Olha isso. Vem trazendo bem suave. Ó. Aí você limpa. Então, às vezes, quando tá ficando grosso demais, aí isso aqui, ó, traz essa sensação de não suavidade, não delicadeza. Agora, quando você traz com mais água, mais transparência, você percebe que chega a estar escorrendo, entendeu? Então aqui, ó, vou dar o zoom. Olha que delícia quando tá misturado com água, ó. Você sente que o pincel tá escorregando, entendeu? Não tá aquela coisa, tipo como se estivesse riscando no papel. Você sente deslizando. E aí você traz e vai soltando bem devagar. Pode passar as linhas. E aí, dando toquinhos assim, ó, você pode trazer e deixar uma partezinha mais escurinha, tá vendo? Bem devagarinho. Olha só. Pontinho. Aí o Rafael é também ascendente em Câncer e com Lua em Aquário.
Pois é, meu ascendente em câncer me traz muitas emoções. É por isso que às vezes tá fazendo live, começa a conversar, vai conectando, já começa a chorar ao vivo. Ah, meu Deus. Mas faz parte de tudo. Ó, agora vou trazer o amarelinho. E essa parte aqui do centro, tá vendo? A gente vai trazer aquele amarelinho que eu já tinha deixado lá separado. Só vou misturar com um pouquinho aqui, ó, de água. Para trazer aquela transparência. E aqui vamos trazendo o amarelinho nesses miolos. Em todos eles. Nessa florzinha aqui também. Vai soltando. Ah, Fê, que bom que você gostou. Depois compartilha comigo a sua arte lá nos stories. Todo mundo que fez junto aí pode compartilhar lá, que eu vou amar ver as artes de vocês também. Amarelinho, todos os amarelinhos, ok. Aí agora eu vou pegar aquele azulzinho para fazer esse lado de cá que eu tinha falado para vocês. Então eu vou pegar aqui com um pouquinho mais de água. Vou trazer aqui. Vou dando os toquinhos. Mesmo que passe por cima de algumas partes, mesmo que dê uma misturadinha, tá tudo certo. Na hora que vai secar vai ficando tão lindo. E aí, o que eu vou fazer? Olha só que legal isso aqui, gente. É massa quando a gente simula como se a aquarela estivesse escorrendo, que dá um efeito muito legal. E aí vocês podem fazer com esse pincel aqui, né? Mas se vocês quiserem fazer mais delicado ainda, vocês podem pegar tipo um pincel que seja mais fininho. Por exemplo, eu vou usar um pincel que eu tenho perto aqui, que é fácil. Eu peguei esse daqui, ó, um pincel zero da Ceramic, mas qualquer pincel fininho desse zero, ele é legal para fazer esse tipo de detalhe aqui também. Se você tiver esse daqui também, você pode usar o zero dele também, que é o fininho, que é o ponta fina, essa é a ponta média, que aí para esse tipo de detalhe acaba facilitando. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos simular que está escorrendo, que aí dá aquele ar artístico. Eu vou trazer primeiro o verdinho. Que aí eu vou trazer aqui, ó, pegando na folha. Eu vou triscar aqui embaixo, ó, a bolinha. E aí, dessa bolinha, eu subo puxando uma linha. Olha que lindo que fica. A identidade visual das nossas artes a gente vai desenvolvendo justamente quando a gente mais vai se conhecendo. Quanto mais você vai repetindo, por mais, por exemplo, que você reproduza minhas artes, você vai repetindo, repetindo, você vai acabar criando seus elementos. E aí você vai criando sua identidade, mesmo que você tenha iniciado se inspirando em um outro artista. Você pode utilizar ali como referência e ir criando e desenvolvendo. O importante é a gente começar. Ó. Aqui embaixo, vou pegar mais do verdinho, ó. Trisco aqui, ó, fazer como se fosse uma bolinha. E aí eu vou puxar devagar. Se eu quiser, eu posso até trazer e triscar um pouquinho mais aqui, ó, para dar mais intensidade embaixo. E olha que gracinha, gente, que vai ficando. De cada folhinha aqui, ó,
Tô puxando uma gotinha. Aqui nessa de cima. E precisa ser perfeito? Não. Vai ter hora que vai ficar mais grossinho aqui, tem hora que vai ficar mais fininho. Tá tudo certo. Olha só. Aí agora eu vou pegar o meu outro pincel e eu vou dar uma misturadinha aqui nesse verde, ó. Só pegando uma rapinha desse verde, ó. Só para trazer um esfumaçadinho. Aí você pode pegar lá na sua aquarelinha, vou misturar lá com um pouco mais de água. E aí você vai trazendo, dando uma leve misturadinha. Mas você pode ir sentindo aqui, sabe? Onde você acha que esse verde vai se encaixando. E agora, para ficar ainda mais artístico, eu vou trazer o rosa. E vou triscar em alguns pontos. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu sentir. Onde mais? Um pouquinho aqui. E aí, desses pontos aqui onde eu coloquei esse rosa, o que eu vou fazer? Limpo o pincel e trago apenas água. E vou fazer movimentos circulares. Eu uso todas as canetas, Suelen. Eu uso o Bic, uso o Micron. No início dessa aula mesmo eu falei sobre isso também. No início dessa aula eu falei sobre as canetas, mostrei as canetas, todos os detalhes. Uso caneta Bic, Micron, Unipin. O que eu costumo usar outros materiais aqui é para mostrar possibilidades para vocês. Tudo aquilo que é possível. Ó, bem misturadinho. Aí eu vou pegar mais do rosinha. Olha só. Como vai ficando. Sim, os florais eu utilizo de forma terapêutica mesmo, tomando. Os florais eles têm frequências energéticas também. Você encontra isso também nos florais de Bach, em vários tipos de florais. Cada floral trabalha uma frequência específica de acordo com aquele seu momento. Mas eu não costumo pintar com floral, não. Eu só tomo mesmo. O frasquinho de floral que eu uso só para colocar água. Pronto. E olha só, aqui a gente já está misturadinho. E aí, o que eu posso fazer? Trazer o rosinha agora escorrendo, por exemplo. Eu vou fazer os pontinhos aqui onde eu quero que escorra. Olha só. Então, eu não costumo sobre a essência da água da aquarela. Nunca coloquei essência na água, até porque geralmente as essências elas também trazem um pouco de álcool. E geralmente o álcool, quando você faz uma aquarela e pinga o álcool ou acetona, ele repele a tinta, entendeu? Então, para pintar, eu uso só água mesmo. Gotinha e uma gotinha. Então aqui, ó, só fiz as gotinhas e agora, com esse pincel mais fininho, eu vou puxar.
Aqui vai precisar de mais. Ai, gente, fica tão legal. Eu vou me empolgando. Ó, vou misturar aqui com um pouquinho de água. Olha que lindo esse trem escorrido. Agora, olha, para ficar ainda mais incrível, incrivelmente artístico. Olha isso. Agora, gente, eu vou misturar aqui a água, mais água aqui no godezinho. Porque eu quero fazer aquele respingado. E o respingado eu vou fazer com rosa, porque nessa arte aqui o rosa ele vai destacar mais. Ó, peguei aqui a água, trisquei aqui dentro, trouxe pra cá, pra ficar bem líquido. Às vezes, quando me falam que não tá respingando, é porque tá com pouca água, viu? Se tiver pouca água, gente, fica assim, ó, pá, 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 batendo e vai saindo uma miséria de respingo. Bota a água que você vai ver como o trem vai respingar. Olha só, por exemplo, daqui eu enchi de água. A ponta aqui, ó, chega a estar encharcada. Olha aqui. Olha só. Pronto. Eu vou dar toquinhos. Pode fazer assim ou assim. Eu gosto de fazer assim porque eu consigo escolher mais os lugares. Oi, Marina. Seja bem-vinda. De cima vai ficar bolinhas maiores também. Mais de baixo fica menorzinhas. Ó. Olha o tamanho dessa daqui. Vou aumentar para vocês visualizarem. Ó, tamanho desse respingado. Ó. E aí não fica parecendo aquelas coisas fingidas, sabe? Tipo, muito... Não, porque aqui você tá batendo aquilo que acontecer, aconteceu. Ó aqui. Aqui nesse canto. Aí vai trazendo e dando os pingadinhos. Bem lindão. Agora, com amarelinho, vou fazer essa bolinha aqui e vou dar uma pincelada do amarelinho aqui nesse cabinho, ó, mesmo por cima do azul. Param. Gente, eu tô falando, quando a gente vê pronto, parece, meu Deus, que complexo, que coisa difícil. Não, mas quando a gente faz o passo a passo, olhando devagarinho, é outra coisa. Porque a gente realmente consegue ir reproduzindo devagarinho e vai tendo os resultados. Olha isso. A Renata falou que lembra do pincel do Capitão Gancho. Lembrou do Capitão... Ah, ela tá falando do pincel do Capitão Gancho, porque deixar o pincel na água, quando você mergulha, solta e vai fazer outras coisas, aí quando você vai pegar o pincel, ele tá assim, ó, todo virado. Por isso eu falo, não deixar pincel assim, ó, mergulhado dentro da água. Terminou? Limpa o pincel, usa, guarda. Melhor coisa que você pode fazer para manter o seu material bonitinho, cuidado. E aí, eu quero mostrar um detalhe para vocês ainda, um detalhe final, que vai ficar maravilhoso, só que eu vou deixar só secar aqui um pouquinho. Aí agora, eu vou falar aqui para vocês do nosso combo Artista Próspero, que eu tinha falado. Enquanto tá secando aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, o combo Artista Próspero que eu criei é justamente a união do método soltar mais o Arte 3K, que eu falei no início dessa aula, que é o curso que ensina você a criar desafios e vender o seu ensino, vender aquilo que você faz de muito bonito
por meio das suas artes, alcançando outras pessoas, criando desafios variados, como eu crio os desafios que vocês estão acompanhando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O que tem dentro do combo? Dentro do combo, vocês vão ter acesso ao método soltar. Deixa eu dar um zoomzinho. Método soltar, que é o nosso método de pintura terapêutica para soltar o controle, liberar emoções e reduzir o estresse e a ansiedade. Você vai ter certificação dentro do método soltar para ensinar a pintura terapêutica. Dentro do método, vocês têm acesso ao Aquazen, Aquaflores, Aquacafé, Aquaflow e a Vivência Sentir. O Aquazen é aquarela e meditações. O Aquaflores, aquarelas e orações. O Aquacafé é pintura com café e paz interior, trazendo também meditações. O Aquaflow é pintura em tecido, madeira, tela. E aqui dentro da Vivência Sentir, vocês pintam de forma orgânica em parede. Eu pintei todas as paredes aqui de casa, né? E fui transformando nesse curso, que é a Vivência Sentir, mostrando todos os passos de como você transformar as paredes da sua casa em uma galeria de arte. Fica a coisa mais linda do mundo. E tudo isso aqui, ó, vocês vão aprendendo passo a passo para aplicar em vocês mesmos e também para ensinar outras pessoas. E como bônus, Reconexão com a Essência, que é um curso de autoconhecimento de 21 dias, Códigos do Ser, que une autoconhecimento e mergulho interior por meio da pintura terapêutica, e o Fluir das Emoções, que é uma jornada linda, gente, por meio das emoções, trabalhando a pintura terapêutica e mergulhando cada vez mais dentro das suas próprias emoções e de você mesmo. E ó, o método soltar, hoje, ele custa apenas 12 vezes de 30,72 ou 297 à vista. Esse é o valor que é vendido o método soltar hoje. Mas dentro do combo, vocês vão ter algo muito especial. Olha só. Também tem o Arte 3K. O Arte 3K, olha só. O Arte 3K vai de 0 a 3.000 ou mais com desafios de arte. É o passo a passo de como você criar e vender desafios de arte e transformar a sua paixão em fonte de sucesso. Todos esses cursos que eu estou mostrando aqui, vocês têm acesso por 1 ano, viu? Mas quem entrar hoje, dia 11 de fevereiro, vai ter acesso vitalício. Você vai aprender como criar seu próprio desafio, como usar aplicativos e ferramentas de criação, como eu uso aqui no perfil hoje, quais são os aplicativos que eu uso para editar, sabe? Quais as plataformas que eu utilizo para colocar o curso que eu vendo, para colocar as minhas artes, estratégias validadas de vendas, para vocês aprenderem a vender os desafios de artes de vocês, scripts prontos para copiar, colar e vender. Isso aqui já são scripts de vendas prontos para vocês utilizarem da forma mais fácil do mundo. Bônus, como criar Reels para Insta, que nem os Reels que eu venho sempre criando aqui, calendário de 30 dias de conteúdo para vocês também irem mostrando as artes de vocês com um conteúdo que conecta de verdade, como anunciar no Google, agente de IA para criação de conteúdo. Esse agente de IA aqui, gente, é incrível, é a Marta. A Marta, ela é uma agente que você vai trazer sobre aquilo que você quer vender. Por exemplo, você trabalha com mandalas, com crochê, com artesanato, com pintura. Você vai colocar e essa agente de IA, ela vai criar conteúdos para que você possa compartilhar as suas artes também. E o Arte 3K, ele foi vendido a 597. Hoje, o Arte 3K, ele não é mais vendido, porque como eu falei no início dessa aula, o meu objetivo hoje está sendo direcionado completamente na pintura. Então, hoje eu não tenho direcionado mais a energia para novos lançamentos do Arte 3K, por mais que muitas pessoas me procurem querendo saber como eu faço aqui no perfil para funcionar em relação às pinturas, em relação aos desafios, em relação às vendas, aos cursos, pessoas que também querem criar seus próprios desafios de arte e fazer isso acontecer, prosperando com as próprias artes. Hoje, esse não tem sido mais meu foco. Então, em novembro, foi a última vez que eu abri o Arte 3K. E eu tinha decidido já que não abriria mais. Porém,
apenas nessa janela de oportunidade, de hoje até sexta-feira, dia 13 de fevereiro, o Arte 3K estará aberto junto desse combo que é o combo Artista Próspero. Ele não é mais vendido separadamente. Nenhum dos meus links aqui do perfil você vai encontrar esse curso aqui. E só para vocês visualizarem, gente, o poder desse curso aqui. Vai de 0 a 3 mil ou mais com desafios de arte. Olha só essa mensagem que eu recebi. Eu quero mostrar para vocês que coisa mais linda. Olha só. Oi, Marquito, deixa eu aproveitar e te dar um feedback. Eu utilizei o calendário de lançamento do teu curso, do Arte 3K, para um produto que eu lancei. Só que não foi um produto digital, foi um produto físico, que é um planner que eu lanço todo fim do ano. Ele é físico. E, Marquito, pela primeira vez, eu tive bastante venda de público frio. Você acredita? Porque eu sempre faço venda nos lançamentos com um público que já me acompanha, que é um público quente. E usando a sua estratégia, eu consegui ter muita conversão de público frio. Inclusive, alguns posts que eu fiz lá no Instagram do Universo das Mandalas vieram venda desses posts que eu segui, me inspirando, né, e seguindo o que você compartilhou lá no curso. Inclusive, eu estou usando também a Marta para criar alguns conteúdos lá no Universo das Mandalas e tem me ajudado muito. Aí eu queria te dar esse feedback. Gratidão. E, Marquito, o seu curso... Olha que legal. Ele tá muito... A Aline, ela é do Universo das Mandalas. Ela cria mandalas maravilhosas e ela utilizou o Arte 3K para criar os conteúdos, usou nosso calendário editorial, ela aplicou e ela me mandou aqui o depoimento falando dos resultados que ela conseguiu. E, tipo, tudo no orgânico, ela nem precisou fazer anúncio. Então, assim, todas as vezes que eu fiz os lançamentos ou lançamentos que eu trago aqui no perfil, eu utilizo essas técnicas que é o que eu ensinei dentro do Arte 3K. E, como eu falei, ele não é um curso que é vendido mais hoje abertamente. Apenas nessa janela de oportunidade até sexta-feira ele vai estar valendo. Agora, quanto que custaria o método Soltar e o Arte 3K juntos? Hoje, esses dois juntos aqui, ó, se você for somar, ele vai dar aqui quase R$900. Porém, apenas para quem entrar no combo Artista Próspero até essa sexta-feira, vou colocar aqui do lado para não manchar minha arte, no combo Artista Próspero, que une os dois, vai pagar apenas R$497 à vista, ou 12 vezes de R$51,40. Então, assim, tá praticamente a metade do preço para receber acesso a um curso incrível, que gera muito resultado e que a gente já tem os feedbacks de alunos que aplicaram e terão acesso ao método Soltar completo também. E aí, olha só, oferta válida até sexta-feira, 13 de fevereiro, 1 ano de acesso. Porém, quem garantir até hoje, 11 de fevereiro, até as 23h59, de hoje, 11 de fevereiro até as 23h59, vai ter o acesso vitalício ao combo. Então, seja ágil. Se você sentiu no seu coração, já garante o combo hoje para ter o acesso vitalício. Mas caso você esteja vendo essa live depois, já seja dia 12 ou dia 13, ainda assim vai valer muito a pena. Porque juntando os dois, o método Soltar e o Arte 3K, ele sairia a R$900. E hoje está saindo a R$497. E o Arte 3K, ele não será mais vendido. Essa é a última janela de oportunidade que a gente está trazendo, porque daqui em diante, meu foco é completamente aqui, ó, no método Soltar e na pintura terapêutica. Por uma escolha estratégica mesmo, esse vai ser o meu foco aqui no perfil. Então, essa é a última oportunidade. Quem sentir, pode comentar prosperidade, que vai receber o link por direct, ou também acessar pelo link da minha bio, que eu já vou deixar lá salvo, tá bom? Vamos mandar também nos grupos de WhatsApp. Então, deixa aqui o convite e vai ser maravilhoso receber vocês lá no nosso combo Artista Próspero. Ah, deixa eu mostrar para vocês como ficou por dentro, gente. Olha que coisa mais linda. Vocês vão receber o acesso à plataforma assim. Aí na hora que vocês clicam aqui, ó, combo do Artista Próspero,
Aí já entra. Aí vem o método soltar, olha aqui. Boas-vindas, Aquazen, Aquaflores, Aquacafé, Aquaflow, Vivência Sentir, Reconexão com a Essência, Códigos do Ser, o Fluir das Emoções. Esse é o método soltar. E aqui embaixo já tem o Arte 3K. Olha só, as boas-vindas, como criar seus desafios de arte, o baú de ferramentas utilizados, como vender seus desafios, criando Reels para o Instagram e os bônus, calendário criativo, bônus, o caminho do meu propósito, bônus, como anunciar no Google, bônus, agente de IA. Essa agente aqui foi a que a Aline falou ali, que ela usou a Marta para criar os conteúdos dela. E o workshop Pinterest Sem Segredos, para você aprender a divulgar as suas artes também pelo Pinterest. Muita gente que chegou aqui no Instagram, inclusive, me conheceu lá pelo Pinterest, por conta de todos os vídeos que são compartilhados lá também. Então, esse aqui é o nosso combo do artista próspero, que quem entrar hoje tem acesso vitalício, hoje, 11 de fevereiro, e quem entrar até sexta-feira ainda vai conseguir acessar esse combo incrível para colocar a sua arte no mundo. E agora, vamos aqui finalizar a nossa arte. Vou dar um zoom. E aqui, vamos usar a caneta Posca para fazer os detalhes. Olha só. Toda essa parte que é mais escurinha, aqui ela destaca quando a gente traz a caneta Posca. Olha que coisa mais linda que fica. Então a gente pode pegar na parte que está bem escurinha, trazer o detalhe. Oi, Ana. A Ana perguntou aí quem está na escola. A escola é uma coisa completamente diferente, viu, Ana? Ela é um processo à parte. A escola são aulas que são sempre disponibilizadas lá, tem workshops que são disponibilizados lá. Esse Combo Artista Próspero aqui, quem está na escola pode vir acessar o Combo Artista Próspero também, conseguir garantir esse acesso vitalício e todos os benefícios. Mas são processos completamente diferentes do da escola. Porque aqui no método, você recebe certificação para ensinar. Na escola da aquarela, é prática também. Você tem acesso a todas as aulas anteriores, é um processo de prática. Mas não tem certificação. Olha. Eu vou dar um zoom para vocês verem maior. Essa aqui é 7 milímetros. A pontinha dela. Olha como fica lindo, gente. Nessas partes escuras, olha como destaca. Fica muito maravilhoso. Quando a gente vai trabalhando isso aqui, a gente também vai trabalhando a nossa respiração, a nossa concentração. Fica incrível, né? Olha esse laranja. Aí as cores fortes acabam sempre trazendo esse contraste. Eu gosto de fazer assim as linhas e fazendo as bolinhas também. Vai dando esse brilho, um ar mágico. Vocês costumam usar caneta Posca também? Vocês gostam? Eu amo. Gente, eu amo esses detalhes.
Sinto que faz muita diferença. A gente poderia já ter finalizado a arte do jeito que estava, mas quando a gente traz os detalhes, sempre fica incrível também. Várias vezes já me perguntaram, por que você não finaliza só com a aquarela? Eu acho que vai muito de estilo. Eu gosto muito de utilizar a aquarela, finalizar as artes, trazer caneta nanquim ou finalização com caneta, trazer caneta branca ou tinta acrílica branca. Eu acho que vai muito do estilo de cada um. Eu gosto desses elementos assim, finalizados assim. Eu gosto, acho lindo. Acho que fica muito legal. Oh, meu Deus, que fofura ficou esse nosso guarda-chuvas floral. Olha isso. Se vocês quiserem, ainda poderia até, por exemplo, esse daqui, ó, um esmalte. Esse daqui é um esmalte de unhas rosa. Eu vou passar aqui no coraçãozinho. Vou passar em algumas flores. Precisa passar em tudo? Não. Mas você pode passar onde você quiser. Aí eu passei aqui nessas flores rosas. O esmalte ali seca rápido também. E aí... vou passar nessa de baixo aqui também. Aí ele dá aquele brilho maravilhoso também. Fica incrível, incrível. Vou passar nesse rosinha aqui também, ó. Fica parecendo aqueles cartões que a gente recebia antes, que já vinha com aquele glitter. Cartão de aniversário. Gente, imagina, se você faz isso no marca-página, você dá isso aqui de presente pra alguém. É muita energia. Eu não uso cola com glitter, não. Eu uso só esmalte. Eu gosto do esmalte e gosto do aspecto que ele dá, do brilho que ele dá. E ele fica bem fixo, bem firme. Eu não... Porque os brilhos do esmalte, eles são bem pequenininhos. Eu uso muito também o quê? Aquarela metalizada. Essa daqui é da Pestilento Art. Essa daqui redondinho, acho que nem tem mais lá. Mas eles vendem essas assim, ó, separadas, os quadradinhos. E olha como nossa arte ficou. Gente. Finalizadinha. Olha esse esmalte com glitter. Ó. Que mágico. Lindo. Lindo, lindo. Nossa, maravilhoso participar aqui com vocês dessa aula. Essa nossa conversa, essa energia incrível. Aqui está a nossa arte finalizada. Vou deixar essa aula disponível aqui no perfil até sexta-feira, 13 de fevereiro. Depois ela vai ser retirada e vai para dentro da Escola da Aquarela. Hoje, quem entrar para o nosso Combo Artista Próspero recebe o acesso vitalício. Então, sejam ágeis. E até sexta-feira ainda conseguem garantir o combo. E depois disso, Arte 3K, que é para aprender aí de 0 a 3.000 ou mais com desafios de arte, não estará mais disponível. Então, quem quer aprender a criar desafios, vender suas próprias artes dentro dos desafios, é só mergulhar aqui com a gente no Combo Artista Próspero e vai ser lindo receber vocês lá. Um beijo no coração. Se tiverem qualquer dúvida, é só deixar por direct ou mandar no nosso suporte do WhatsApp, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a semana que vem.